Foi Jesus o mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Espero encontrar nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas, nesta segunda-feira, às 7h30 da manhã, com a santa paz de Deus em seu lar. Você, irmã, que está fazendo café, está indo trabalhar. Você, irmão, que chegou no seu serviço, está vendo agora o vídeo, né, irmãos? Você, irmão, que está precisando de uma providência de Deus urgente na sua vida. Nós vamos falar um vídeo hoje, irmãos, que é um vídeo um pouco polêmico, complicado, mas nós temos que abordar esse assunto porque, irmãos, mandaram para mim uma pergunta e geralmente quando manda uma pergunta, irmãos, eu gero essa pergunta em vídeo porque se essa pessoa perguntou, nós sabemos que num total de muitos está acontecendo a mesma coisa e nós sabemos em que o crente, né, irmãos, o crente às vezes fala bem assim. Nós vamos falar hoje sobre trabalho, sobre macumba que fazem para as pessoas. Fazem coisas para atrasar a vida da pessoa, para entrar uma doença, né, irmãos? Irmãos, e às vezes não é que Deus não está olhando por nós, mas às vezes nós damos brechas, nós abrimos as portas espirituais para que essas coisas venham até nós, né, irmãos? Mas esse Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que zela pelo seu povo e quando ele bate o martelo dizendo: chega, espíritos maus, saia da vida da minha filha e do meu filho, não há demônio que fica na frente, porque Deus não tem inimigo. Deus, ninguém, nenhum mal, nenhum espírito é páreo para Deus. Os espíritos, o demônio, o diabo, eles obedecem o mandado de Deus. Às vezes, quando acontece algo na nossa vida, é permissão de Deus para que Deus possa mostrar a todos nós que existe o tal, que existe as coisas ruins e se nós não tiver debaixo das suas asas, irmãos, que, irmãos, se Deus permitisse cada um de nós ver o que nos rodeia, nós não saía do lugar, clamava a Deus 24 horas por dia. Ouvi ontem uma pregação do Jardim Ara, que já está no canal, de Deus usando a boca do nosso irmão Isaac Marquisete, dizendo: irmão, você quer se santificar? Você quer entrar no reservado de Deus? Se santifique, se purifique, fique na presença de Deus, medita nele 24 horas. Irmãos, muitos, até ele deu uma observação, né? Muitos querem sentir a presença de Deus, mas procurando o versículo na inteligência artificial, procurando ali a vida de Paulo, a vida dos apóstolos, dos discípulos, pela inteligência artificial. Mas fica na presença de Deus, vá buscar um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, para você ver se você não se santifica, para você ver se você não vê os mistérios de Deus que Bíblia nenhuma estudada, né, vai te mostrar. E sim, irmãos, Deus mostra aos humildes, né? Irmãos, nós vamos falar hoje rapidinho aqui, para a gente não elevar muito este vídeo, irmãos. É um vídeo falando sobre trabalho. Uma irmã me perguntou bem assim: irmão Paulo, macumba pega em crente? E eu falei: irmã, por que a irmã está fazendo esta pergunta, irmã? Ela falou: irmãos, porque está acontecendo muitas coisas na minha vida, enfermidades, dores, irmão, e eu sei, irmão, que essas dores não já fui no médico, o médico diz que não está sabendo o que é que está acontecendo. Irmão, quando a ciência não descobre o que está acontecendo,
é coisa espiritual. E nós, irmão, somos passíveis ao mal chegar até a nossa tenda, mas não permanecer, porque uma hora ou outra Deus usa alguém e manda até a sua casa. Deus mostra em revelação que nós somos o povo de mistério, povo de revelação. Manda até sua casa orar e expulsar por 7 caminhos aqueles espíritos que foram colocados ali, irmãos, por mão de outras pessoas. Irmãos, eu vou contar um testemunho rapidinho que me contaram de um servo de Deus. A esposa dele ficou gestante, irmãos, e ali na gestação daquela criança houve complicação, houve ali uma parte em que a serva de Deus sofreu bastante e aquela criança não ia vir ao mundo. Aquela criança estava comprometida, cheia de doenças ali dentro, e o médico falava: essa criança não vai vingar. Então foi uma tristeza para o servo, para a serva de Deus, irmãos, e ficaram naquela tribulação. E de repente, irmão, Deus mandando a palavra que ia vingar, que Deus era com o servo de Deus. Irmãos, de repente, a serva de Deus teve uma criança perfeita. Aconteceu algo ali em que a serva de Deus ficou doente e a criança quase mesmo morre, né, irmãos? Então, irmãos, o que aconteceu? Essa criança nasceu. Graças a Deus foi pegando a idade, foi indo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegou aos 7 anos, irmão, estava aquela menina linda, aquela menina formosa. Então, uma vez chamaram o pai dela, que já era, se eu não me engano, o cooperador, o ancião, para fazer uma visita em uma casa. E aquela casa, irmão, a pessoa já falou assim: irmão, lá tem que ir debaixo do sangue de Cristo Jesus, porque tem uma endemoniada lá dentro. E não é qualquer um, tem que ir. E o irmão ficou naquela preocupação: mas a gente vai quando? Depois do culto, mas depois do culto. O irmão queria se esquivar, mas não, tem que ir. Então, irmão, de repente a filhinha dele pequena, essa de 7 anos, falou: pai, eu vou junto com vocês. E não, filha, não pode, lá é assim, 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 assim. Explicou meio por meio para a menina que ela era criança, que era só adulto e tal. E a menina chegou para o pai e falou: pai, Deus mandou eu ir. É Deus que está mandando eu ir nessa casa. Eu tenho um encontro com aquela pessoa. Então o pai temeu, falou: então vamos. E levou a criança, mas com medo, irmão. Com medo ali, né? Expor a criança perto daquela cena. Irmãos, e diz que quando aquela criança, Deus tomou aquela criança numa virtude tão grande, que quando aquela criança se deparou com aquela pessoa, né, que estava espritada, aquela criança foi marchando em frente àquela pessoa, e o pai ali meio na preocupação, né, uma criança. Então aquela criança olhou para o endemoniado e falou bem assim: olha, eu estava esperando esse encontro com você, porque há anos atrás fizeram um trabalho para minha mamãe e eu quase não vi ao mundo. É que esse Deus maravilhoso é o Deus que tudo pode. E olha, hoje eu tenho um encontro com você. Essa hora era esperada. Irmão, aquela criança expulsou aquele inimigo de dentro daquela pessoa, sem fazer muitas forças. Então, irmãos, nesta hora, Deus envia os seus valentes. Não é qualquer um, não, irmãos. Não é aquele que se acha profeta, profetizando, acha que pode pôr a mão na cabeça e expulsar. Não, irmão. Conheci irmãos que quase passaram, não é quase, né? Quase o inimigo fez gracinha, porque o irmão foi expulsar e o inimigo puxou-lhe a gravata e o nó se fechou. Se não fosse os outros irmãos tirando o irmão, ia acontecer algo terrível, né? Que o irmão se achava ali que ele podia expulsar, ele não estava, né, preparado. Mas, irmãos, o que eu tenho que falar para esse irmão é o seguinte: as pregações vêm, Deus não manda a palavra dizendo que aquele trabalho que fizeram para você, Deus ia interceptar, que nem o mal iria chegar à sua tenda, porque Deus, ele avisa. Então esse Deus é maravilhoso, esse Deus, ele vem ao nosso encontro. Então esse tipo de coisa, irmãos, quando a palavra vem, a pregação vem, é para nos orientar, para nos mostrar que este Deus é com a nossa vida.
né, irmãos? Então esse é um vídeo curtinho que nós temos que fazer aqui para a nossa querida Irmandade, porque se na sua casa, se você está sendo, irmão, tendo guerra espiritual com o inimigo cara a cara, irmãos, clama a Deus, clama a este Deus. Na maioria das vezes, Deus dá até poder para você mesmo expulsar esse inimigo. Ou Deus manda outra pessoa ir ali, mas guiado por Deus. Então, o inimigo ele não permanece muito tempo mediante, irmãos, a sua consagração. Que se você não fizer um propósito com Deus, mesmo estando ali 24 horas lutando contra as hostes da maldade, irmãos, que nós sabemos quando chega até o nosso quintal. Nós sabemos. Eu já tive revelações de eu encontrar ele no portão. E do portão para dentro ele não entrar. Ele não entrar porque falou, eu não tenho ordem para entrar aí. Porque se eu entrar aí, a bagunça é feita. Eu falei, em nome do Senhor Jesus, então, daqui por 7 caminhos. E saiu dando risada, irmão. Porque o inimigo, ele é atualizado. Né? Tem uma coisa que fala bem assim, e nós temos que tomar cuidado, que enquanto nós estamos indo de bicicletinha, o inimigo está passando de foguete. O inimigo te pega nas horas que você está despercebido. Né? Pelas palavras, pelos pensamentos, por julgar, né, irmãos? E é no momento em que você deixa de estar na presença de Deus, irmãos. Não estou falando aqui que tem que estar na congregação para isso não acontecer, mas você tem que estar na presença de Deus, buscar a Deus constantemente, porque nós estamos no mundo que jaz do maligno, irmão. Aqui embaixo nós não vamos ter, nós somos peregrinos aqui, nós não temos mais contentamento nesta terra, eu digo na forma espiritual, né? Porque nós precisamos ainda de conviver nessa terra, que nós somos vivos, né? Até o dia de Deus nos levar para o seu reino de glória, aonde está nos preparada aquela coroa que brilha, irmãos. Olha só que maravilha, né, irmãos? Aquela coroa reluzente que está nos preparada, irmãos. Olha só, né? Se fizemos as obras com fé, né? Que fé sem obra é morta, né, irmãos? Então, o que vocês acham sobre isso? Essa garotinha foi lá em nome do Senhor Jesus, parou diante da irmã que estava endemoniada e falou em nome do Senhor Jesus. Hoje eu tive que ter um acerto de contas com você, né? Fizeram, né, algum trabalho, minha mamãe quase me perdeu, mas Deus mandou a palavra que aquele mal, aquele espírito, aquela magia negra iria sair, que eu vinha ao mundo. Então hoje acerto de conta. Então aquele pai ficou perplexo de ver Deus usando daquela criança. E se tiver algum lar, irmãos, nessa situação, a pessoa está numa doença que ninguém descobre aquela doença, irmão, ninguém descobre nada. Então, irmãos, os espíritos, as coisas ruins, vamos clamar a Deus. E se você conhecer alguém desta forma, irmão, clama a Deus, apresenta nas mãos de Deus, pede para os anjos interceder a favor daquela casa, porque é terrível, irmãos. Às vezes nós passamos uma prova de fome, né? Que prova de fome, a obra da piedade ajuda, ou você vai fazer um bico, ou você vai catar latinha, isso daí, né? Morrer de fome ninguém morre, mas prova espiritual, irmão, é você e Deus e pronto. Então, ficamos por aqui. Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Fiquem com Deus, queridos.